Matemática de casa. Vamos para mais uma videoaula de radicais com adição e subtração de radicais. Dois ou mais radicais eles são classificados como radicais semelhantes se e somente se possuírem o mesmo índice e o mesmo radicando. Repare que essa adição e subtração de radicais, a gente está aqui falando de radicais semelhantes. Muito bem, então vamos fazer os nossos exemplos. Nove raiz de 10 menos 5 raiz de 10 mais 2 raiz de 10. Galera, para realizar essa operação, o que vai fazer? Repare que a raiz de 10 ela é comum em todos os fatores. Então, o que você vai fazer? Você vai repeti-la, raiz de 10, vezes, entre parênteses, você vai colocar o 9, o menos 5 e o mais 2. Então, agora você vai ter raiz de 10, 9 menos 5, 4, e 4 mais 2, 6. Portanto, isso é a mesma coisa que 6 raiz de 10. Não precisava nem esse parênteses, mas tudo bem. Então, você repete o radical semelhante, coloca entre parênteses os fatores externos a esses radicais, que é o 9, o 5, o menos 5 e o mais 2. Outro exemplo. Às vezes, o radical parece que não é semelhante, como isto aqui, ó, 5 raiz de 40 menos 3 raiz de 10. Repare que o 40 é 4 vezes o 10. Então, isso aqui é 5 vezes, decompondo aqui o 40, é isso que eu vou fazer, que é o 40. Dividindo aqui logo por 4 ou por 2, tanto faz, mas vamos logo por 4. Porque eu já chego no meu objetivo de encontrar esse 10. Então, 40 dividido por 4, 10. Olha, repare. Então, 40 é 4 vezes 10. Por que eu fiz isso? Para separar os radicais, ó, usando a propriedade da separação. Ora, mas isso aqui é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 10, menos 3 raiz de 10. 5 vezes. Ora, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 raiz de 10, menos 3 raiz de 10. Portanto, ó, o 5 e o 2 são externos e está multiplicando um pelo outro. 5 vezes 2, 10. Raiz de 10 menos 3 raiz de 10. Então, o raiz de 10 e raiz de 10 são os radicais semelhantes a esses dois fatores. Novamente, raiz de 10, entre parênteses o 10 externo e o menos 3 externo. Agora, 10 menos 3, 7, raiz de 10 é o resultado da operação. Vamos para mais um exemplo. Exemplo este que não é bem simples de se fazer, mas bem interessante. Matemática de casa. Trabalhando aí com as operações de radicais. Mais um exemplo. 2 raiz de 300 mais 3 raiz de 50 menos 2 raiz de 243. Bom, repare que 300, raiz de 50 e 243 são números grandes, né? E vamos ter que fatorar para deixar da forma mais simples possível, né? Quem tem dúvida na simplificação, assista a videoaula anterior de simplificação de radicais. Então, simbora. 300, vamos verificar quem é a raiz de 300. Depois a gente
com esses resultados simplificados, a gente volta para expressão. Então, raiz de 300, lembra daquela ideia de que 300 é 100 vezes 3? Então, e a raiz de 100 fazendo a separação, ó, raiz de 100 vezes a raiz de 3. A raiz de 100 é 10, a raiz de 3. Portanto, a raiz de 300 é 10 vezes a raiz de 3. 50. Raiz de 50. Novamente, vamos pensar que decompor 50, você vai ter 50 dividido por 2 dá 25. Como 25 tem raiz exata, eu paro logo aqui, não precisa fazer o restante. Por quê? Porque eu uso a propriedade da separação do produto, dos radicais. Então, eu tenho 50 é 2 vezes 25. Então, separando, raiz de 2 vezes a raiz de 25. Como a raiz de 25 é 5, 5 raiz de 2. O que mais? 243. A raiz quadrada de 243, né? Eu não vou me preocupar agora com este 2 aqui, ó. Vamos deixar aí na expressão, né? Eu estou preocupado com a raiz de 243. Então, vamos ter que decompor o 243. Então, vou deixar a cargo de vocês, né? Para descobrir que essa decomposição é raiz. Aliás, vamos fazer logo, né? Já estamos decompondo, então eu vou decompor logo. 243. Repare, 243 eu vou simplificar por 3. Por quê? Porque é 81. 81 vezes 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 24. Então, 81. Repare que 81 tem raiz quadrada exata. Então, eu tenho 3 vezes 81. Ora, então isso aqui, repare que a 81 tem raiz quadrada. E a raiz quadrada de 81 é 9. Portanto, 9 raiz de 3. Como eu já tenho os três valores da expressão simplificada, a raiz de 300 é 10 raiz de 3, a raiz de 50 é 5 raiz de 2, e a raiz de 243 é 9 raiz de 3. Substitui aqui na expressão, eu tenho 2 vezes. A raiz de 300 é 10 raiz de 3. Mais 3 vezes. A raiz de 50 é 5 raiz de 2. 5 raiz de 2. Menos 2 vezes a raiz de 243, que é 9 raiz de 3. Agora, 2 vezes 10, eu posso fazer essas multiplicações externas. 2 vezes 10, 3 vezes 5, 2 vezes 9. 2 vezes 10, 20, raiz de 3. 3 vezes 5, 15, raiz de 2. Menos 2 vezes 9, 18, raiz de 3. Agora, observe que nem todos os radicais são semelhantes. Eu tenho somente a raiz de 3 aqui com 18 e 20. E sobrou aqui o 15 raiz de 2. Portanto, eu vou trabalhar somente operacional os semelhantes e repetir o 15 raiz de 2. Então, imagine só uma dicasinha. 20 vezes a raiz de 3, eu vou considerar essa raiz de 3 como uma coisa. Então, eu tenho 20 coisas menos 18 coisas. 2 coisas. E quem é essa coisa? Raiz de 3. Olha aí que macete legal. Mais 15 raiz de 2. Portanto, a expressão ela fica exatamente assim. Porque não tem como somar o 3 mais o 2, porque eles estão em radicais diferentes. Beleza? Show de bola. Mais uma videoaula aí de operação com radicais, né? Matemática de casa, força!